Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Paulo Nunes e Roger Flores rasgam elogios a essa vitória do Palmeiras e elogiam muito o elenco de Abel, e dizendo que a gestão dele é melhor do que a de Felipe Luiz do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Com a vida ganha na competição mais uma vez e lembraram aqui todos na mesa, né? Era o Palmeiras. Há 2 jogos do fim da fase de grupos, o Palmeiras já estava classificado, já tinha a melhor campanha e ontem ainda venceu. Vocês acham que a torcida gostou do que viu? Não gostou? Ah, porque o Palmeiras é muito protocolar. Não gostou? Pelo amor de Deus também, né, Paulo Nunes? Não gostou? Não gostou? Não gostou porque a torcida é muita gente. O Palmeiras começa a jogar muito bem de novo e acerta também contratação no mercado, né? O Facundo Torres, olha que jogador excepcional, que jogador incansável em campo, a quantidade que ele corre, que ele participa do jogo. Esse não Esse descansa. não descansa. Isso. Como é que ele ficou uma fora agora, né? Foi contra o... Agora, o São jogo. Paulo? São Paulo. Na MLS ele era recordista de minutos Roger, jogando tem uma também. coisa que, ó, Facundo esse time também? do São Paulo, Facundo. mano, o time do São Paulo, perdão, do Palmeiras, é que, além disso tudo aí, do trabalho do Abel, dele botar de novo essa equipe para competir, para ser forte, mentalmente é uma equipe, para mim, no futebol brasileiro, é a equipe mais bem preparada. Só que agora o Palmeiras, além disso, tem um time com jogadores muito bons. Vou repetir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque era unanimidade, até um mês atrás, 2 meses atrás, que o Flamengo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Elenco. Não tô nem falando de time, de como estava jogando. E esse Palmeiras aí? Esse Palmeiras agora tá com todo mundo. Todos os jogadores o Palmeiras recuperou. Porque Todos, o Marcos joga Rocha ontem voltou. praticamente time reserva, né? E você viu o time? Você viu, né? E joga em alto nível. Alto nível. O Felipe Luiz tirou 3 ou 4 jogadores importantes Já dá um no jogo problema. contra o Córdoba no Rio. Tu viu que procó que deu? Perdeu o jogo e a pressão que foi pra cima do Flamengo? Você viu? Como é que pode, num jogo de Libertadores, ele tirar 2 jogadores importantes? Tudo bem, o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras tá numa situação diferente dentro do grupo. Bem confortável. Ali ainda era o segundo jogo do Flamengo na Libertadores. Mas esse elenco do Palmeiras Roger, ontem não tinha. Ontem não estava nem no banco. Estevão, O Estevão vai embora, né? Gustavo Gomes E o GI? e o Paulinho. Nem no banco. Ele Olha não pra você teve ver o nível. GI, mas ele tinha o Marcos Rocha e o Mike também no banco. Exatamente. Então, Aí no volantes tem o Richard Rios. Richard Rios, tem jogou o Martins. Evangelista. Não, o Evangelista estava no banco. Estava no banco, entrou E aí, depois. Jogou o Emiliano Aníbal Moreno. Martins com o Martins. Richard Rios. Aí tem Aníbal Moreno ainda como opção. Maurício. Eu acho que tem mais opções do que o Flamengo, o Palmeiras. E Mas do mesmo nível, né? do mesmo nível. Mas eu Você- acho que a análise não passa por isso, Roger. Acho que não passa por isso quando a gente diz que o Flamengo tem mais... Como você chamou? Você não falou time, você falou elenco. Porque passa pela cornetada da torcida ao Abel, que não é nova. O torcedor O que associa o elenco ao tem a ver com espetáculo. Qual que é o nome? Não entendi. O torcedor associa ao que é oferecido em campo essa análise. Plasticidade, você tá falando? Plasticidade, Brilhantismo? espetáculo. E os times Mas do o torcedor Abel do Palmeiras, já mudaram? Eu acho que a cobrança do é Abel, maior no do Abel. Olha no só, eu acho que Flamengo. pode ser... Pergunta ao Paulo Nunes, que teve na fase mais refinada do Palmeiras, assim. Ele era rival de Djalminha, se não conectava, da turma do amendoim. Então, assim, o Felipão não botou apelido no torcedor de... Turma do amendoim. Turma do amendoim? Mas o que o Abel não ganhou com o Palmeiras? Esse é o ponto. O que ele... O que ele não ganhou? Ele ganhou tudo. Tá, mas O é que aí que ponto tá. esse. Eu acho que mas esse é o o grande Palmeiras problema. tem uma cultura de jogo que a torcida, embora a torcida corneteie, mas ela assimila melhor um jogo que é mais de força e imposição física. No Flamengo esse jogo não cola. Mas eu não entendi No Flamengo ainda tem que ser um futebol mais questão que artístico. você colocou aí, É que isso que a a Jéssica acabou torcida de falar. cornetou. Porque assim, depois que acabou o jogo lá ontem, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu Da feliz. onde Eu você acho que é uma parcela trazendo pequena essa que Não, a informação? torcida, eu até fiz a correção. A torcida é muita gente. Uma parte da ao torcida. estilo protocolar de jogo. Mas aonde que você viu isso? Como assim, aonde? Ué, aonde você Sobre- viu essa sobre o informação? jogo, assim. Não é informação, não. São reações de Twitter. Você não fica acompanhando em tempo real? Pô, você vai acompanhar Twitter, um monte de mala que fica aí Ah, não, escrevendo. falei que eu interajo. Inclusive, o meu é bem quero curtinho. esses Eu mala de nem uso. Twitter. Eu sou lá. Essa questão de Twitter e redes sociais não Não. tem amor, não tem empatia. Não essas tem amor, coisas. falta. É um ambiente, a gente Falta é tóxico, é exato, tóxico.
Mas, de qualquer maneira, pouco tempo, relativamente pouco tempo. Temperatura de estádio. De estádio. Mari. É do momento lá dentro do Reação do campo. torcedor é temperatura de É lá estádio. dentro. O torcedor que Ontem tá a no gente... estádio Exatamente. não faz esse tipo de crítica? Não. Não, faz. Não, faz, sim, mas sim. ontem não fez. Não fez. Acabou o jogo, todo Ontem mundo saiu não feliz. fez, Viu? Todo cara. mundo Não, mas tá aplaudindo. aplaude a classificação que Eu trabalhei no jogo. já contra- estava garantida. Não, Deixa eu É. falar. Não, Eu trabalhei no não, jogo. não teve eu vai, trabalhei... não teve reclamação. Não, vai ontem, Mari, eu trabalhei no jogo contra o São Paulo, lá em Barueri. Cara, a festa que o torcedor do Palmeiras fez depois do jogo, cara, eu fiquei Mari, isso impressionado é assim da irrelevante. alegria. O negócio de Twitter é questão. irrelevante. Ninguém liga pro Palmeiras Nem protocolar, um não? Vocês pouco. acham que não? Nem um pouco. Não, eu O acho que torcedor- quem reclama. Liga sim. Acho que pode ter quem reclama, Os mas o jogadores, tá torcedor... falando? Não. Não, torcedor. Mas o torcedor também sabe, já viu esse Palmeiras jogar dessa maneira, nesse ritmo que eu digo, e ser campeão assim. É, cada um sabe tem uma maneira de isso jogo. a partida do Palmeiras ontem foi a partida de quem sabe jogar Libertadores. Exatamente. Pô, eu fiz o Palmeiras e Botafogo ano passado. Os caras saíram aplaudidos. É. Eliminados dentro Baita de casa, jogo. foram aplaudidos, pô. Eu discordo um pouquinho, Mari, dessa questão você de mede que... público de estádio. Só. Esse é o público que só. interessa. Nego de Twitter Disso, aí... essas questões de Mas rede já social. Pessoalzinho de pediram- Twitter Se eu que fosse- fica se eu fosse reclamando. falar- Não, mas peraí, mas já Fazem há nada e pouco- fica em Twitter, pô, coçando o saco dentro de casa e... Às vezes o cara tá tweetando do estádio, você não sabe? Twitter. Que Tem tweetando um de 4G estádio, bom dentro do cara? estádio. É chato também, porque vai pro estádio pra ver o jogo que fica no Twitter, Se você pô. não gosta do pessoal da selfie, Odeio. Deus sabe o que faz mesmo, né? Já Odeio. pensou pra jogar bola hoje? Meu Deus Tu ia estar do no céu. vinagre, né? Tava, Ah, lógico com que certeza. tava. Vocês viram que Tem o rede Muro pouco social, tempo não foi vejo picha. nada. Saber Tu sabe disso. dessas fofocas? Tu é o mais fofoqueiro que tem hoje. Eu de fofoca, você acabou de falar. Eu tô aqui. Não, ele sabe Pô, da de onde tudo. que vaiaram? Que torcedor do Palmeiras gente, que isso me vaiou, que irrita, reclamou. porque eu fico, Não dá. eu chego aqui com o babado da semana. Ele já sabe, Eu já. faço- eu vi- Pô, eu leio jornal. Aham. eu Tu é tenho um essas Maia, tu é um informações. Maia. Eu sei, o jornal chega na tua porta lá, tu fica sabendo. Agora, rede Ele é social. do, ele Picuinha é de do rede- entretenimento. Ele tá na newsletter. Ele né, é do Palmeiras? entretenimento. Picuinha de rede social, de Twitter, que reclamou do Fica Palmeiras. lendo o livro do condomínio, certeza. Fica. Fica sentado Jornalzinho na do portaria lá. condomínio. Lê Ih, livro o do 302 aqui, ó. Bomba. Ler livro do reclamação. condomínio eu não leio, não, mas leio muito livro. Não do condomínio. Não, do condomínio. Então tá bom. Inclusive, tem um bom pra... qual é a dica? Qual que é a dica aí? Não, mas eu não... Aqui, ao vivo, pô, não tô ganhando nada. Vai vender o Que peixe, não? leitura é essa, Roger? Vai vender o peixe? Vai Vai vender o peixe. Eu fiquei um Vocês pouco querem preocupada. Animal Selvagem. Muito bom. Boa leitura. Boa leitura, acabei de ler. Eu não sei nem se eu devo perguntar o que eu tô com vontade de perguntar. Depois você me conta como é que é. Depois você... Ó, Não, mas é um livro de vocês falaram, suspense, Jéssica e Paulo levantaram uma bola interessante no Flamengo, que eu vou trazer então pro Palmeiras. É clichê ou é verdade? O quê? Libertadores é diferente? É, óbvio que é. Por que pro Palmeiras não é? Vamos entrar nisso que o Roger estava falando. Cada torcedor tem uma filosofia de torcer, de apoiar ou não apoiar. O torcedor palmeirense, ele sempre, para mim parece muito com a torcida de São Paulo, ele sempre torce diferente numa Libertadores, porque como é que eles falam da Libertadores? Obsessão. É obsessão. É uma obsessão diferenciada. É um torcedor que gosta muito do mata-mata, é um torcedor que gosta muito de jogos importantes e, na minha opinião, o Abel ama jogos de mata-mata. Então ele sabe trabalhar o mental. Jogo de mata-mata vai muito de mental, vai muito de a força psicológica dos jogadores, e eu digo isso sempre. O Palmeiras trabalha como ninguém isso. O Abel faz isso como ninguém, como o Filipão fazia na minha época. Então o palmeirense ele já é acostumado. Então já é um nível de torcedor diferente. Não estou falando que é melhor ou pior. Estou dizendo que é O palmeirense diferente. se gosta da adrenalina, do da jogo eliminatório, eliminatório, exatamente. né? Se vai Essa sair, se vai adrenalina. ficar. É diferente. Como a do São Paulo também, Também né? Então, mas eu ia São dar Paulo exatamente esse exemplo. O São Paulo na Libertadores é uma equipe. Exato. Também Você se está falando do classificou. desempenho da equipe, né, Mari? Exato. E no brasileiro Sabe não o que consegue é? reproduzir. O Palmeiras Mari, consegue. sabe o que Mas é? posso falar uma coisa? Desculpa, Jéssica. Pode falar, depois eu falo. Não, o Palmeiras ele encontrou o fio da meada da vitória, de ser campeão. Ele encontrou caminho, o caminho para ser campeão. No Abel. Que pode estar no Abel, pode estar nessa gestão, a gente só vai saber quando o Abel não estiver mais no Palmeiras, e sabe como fazer isso perdurar ao longo do tempo. Tem time que sabe ser campeão numa temporada. Exato. Terminou a temporada, perde o fio da Mas meada. o Flamengo Palmeiras também tem esse fio tem da 2 meada. anos que o Palmeiras não ganha. Tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Mas está sempre lá disputando. Sim, mas a mesma coisa do Flamengo. Mas a gente está discutindo Flamengo e Palmeiras, a pressão no Flamengo é uma, no Mas foi Palmeiras campeão é brasileiro em outra. 23, né? O quê? O Palmeiras. Palmeiras. Tá, mas eu tô falando 24 e 23 foi o Palmeiras?
Brasileirão. Em cima do Botafogo. Ganhou, então Naquela virada. Tem um ano. Só ano passado que eles não ganharam. Era o Paulista, né? Sim, mas a diferença do Palmeiras, o Palmeiras fica um ano sem ganhar, mantém o treinador. O Flamengo ganha e manda embora o treinador. Pra você ver a diferença de pressão. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mandou o treinador embora. Pra contratar o vice. É questão de gestão, né? Ponto importante. Mas todas? Não, questão de gestão do Flamengo. Sim, mas se você tem um treinador que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e a pressão continua no Flamengo. Por isso que a gente está falando, né? Ontem, como o Flamengo jogou, aí volto a frisar, o cenário do grupo era diferente, o Flamengo pressionado, tal, e o Palmeiras já classificado. Mas são situações diferentes. Por isso que eu estou indo remando contra a Mari, dessa questão de, mas o torcedor do Palmeiras reclamou. Reclamou aonde? Não foi. Não tem direito. Não tem direito de reclamar. Lógico que o tem. Ditador. Torcedor tem direito de tudo. Mas o que eu tiro de temperatura de torcedor é dentro do estádio. Se torcedor modinha que fica, não sai, não tira a bunda de casa, não vai no estádio lá gritar, ver jogo, não sei o quê, em casa e fica reclamando de tudo. Esse eu não levo em consideração. Twitter é a sala do desabafo. Do desabafo só por negativo. Nunca tem uma coisa... Não, é toque. É tipo gritar na almofada. E eu tô falando uma coisa que eu não tenho não, hein? Mas é só de escutar os outros falando sobre isso, me dá até arrepio. É isso, eu acho que o Palmeiras está numa linha... Mas a gente está concordando. Eu acho que a manifestação do torcedor de estádio... vocês concordaram? Não, porque eu quero saber mais da fofoca. Se eu ficar brigada, eu não vou saber o final. Ela quer saber as fofocas. Porque se eu ficar brigada, o final eu não vou... Aí não vai saber de tudo. Foi bem na hora do Felipe Luiz, ele estava falando... a gente criou uma discussão? Porque a gente estava falando do elenco do Palmeiras. Né? Elenco barra time. Saber a diferença do elenco, você discordou de alguma coisa em relação ao Flamengo. É porque a minha discordância está no seguinte ponto. Para mim, análise de time, análise de torcida. E aí, torcida de estádio também. Análise de time passa muito pelo que é apresentado no campo. Sim. Por parte do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não aceita vencer. O torcedor do Flamengo quer espetáculo todo jogo. O torcedor do Palmeiras, e talvez até por esse novo parâmetro... Porque há um marco, né? Acho que o Flamengo de 19 traz um estilo diferente para o futebol recente. E isso arrebentou com vários anos após isso. Isso é DNA, da maneira como os clubes construíram a sua história, da maneira como os clubes construíram seus títulos antigamente. Exato. O Palmeiras é um time que construiu a história com as academias, com futebol muito bem jogado, com muitos craques. Então, também tem um perfil de torcedor que gosta do futebol bem jogado, que gosta do espetáculo. O Flamengo é a mesma coisa, o título do Zico, aquela época áurea de campeão da Libertadores, campeão mundial, os caras jogavam, passeavam, né, desfilavam em campo. Então isso vai se construindo uma torcida, perfil de torcida, de como se ganha. A mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi também, o DNA do torcedor, é um torcedor, eu falo que lá no Cruzeiro, cara, você pode dar carrinho, o torcedor gosta do cara que dá carrinho, mas levantou a cabeça, fez um cruzamento por trás do gol, malandro, tu vai ser vaiado. Tem torcedor que não, que adora. O lateral que dá porrada, que dá carrinho, ele pode ir na linha do fundo 200 chama o torcedor pra vir 200 vezes, 200 vezes cruzar por trás do gol. O cara vai ser amado. E em determinadas torcidas, não. Então, você tem que entender. E o torcedor do Palmeiras, ele gosta do espetáculo também. Lógico. Ele foi criado assim, o avô... Só que é um outro espetáculo. O avô vai falar assim, mas eu vi o Ademir da Guia jogar pro Netinho, eu vi o Paulo Nunes jogando com o Rivaldo, com o Djalminha, eu vi o Alex jogar, e o cara quer ver a mesma coisa que a história que o avô conta. E em outros, o Grêmio tinha uma torcida que mudou um pouquinho o perfil agora, né? Da maneira como ganhou a Libertadores em 2017 jogando bola. Mas o resto, malandro, era os caras dando porrada lá atrás, Paulo Nunes cruzando pro Jardel. Então, malandro, quando eu fui pro Grêmio, os caras falaram, Roger, o que tu veio fazer aqui? Tu não dá um carrinho, tu não dá uma porrada, tu não... Eu falei, vim jogar futebol. Deu certo, deu muito certo. Mas, no treino. Cara, muita gente falou, o torcedor não vai gostar de você, tu não dá uma porrada, tu não dá um carrinho, tu não briga dentro de campo assim, essas brigas de dar peitada um no outro. O torcedor não vai gostar de você. Graças a Deus gostaram, consegui jogar bem lá e gostaram. Alguma coisinha tu deve ter feito certo. Mas perfil, o torcedor do Grêmio não era esse? DNA, exatamente. Gostava de que sair sangue. E o torcedor do Grêmio aí eu falava o seguinte, Paulinho sabe, sobre isso. Paulinho sabe qual eram as fotos do vestiário do Grêmio, da sala de aquecimento?
Alguém sangrando. O Hugo de Leão sangrando, o André Catimba, era Catimba? Aquele caindo e quebrando o ombro, o outro com a canela rasgada. Eram os pôsteres da sala de aquecimento. Jogos mortais. Então, daí você tira o DNA de um torcedor, né? Fala, porra, aqui eu vou ter que sair sangrando todo o jogo. Traga seu estilete. De mim. Traga seu estilete. Perfeito, então. O que a gente está entendendo? Que há um descanso. Foi a última sexta-feira que eu vim aqui, que eu não posso ficar. Minha mãe sempre falou para eu evitar esse tipo de gente. E eu tô aqui na coisa. É o cara que mais gere de forma inteligente o descanso dos atletas. Eu tô contigo. E ele descansa o atleta. E ele descansa o atleta. E ninguém percebe. E ninguém percebe, porque ele não deixa isso. Ele já muda o caminho da conversa, ele já fala sobre outra situação, sobre se vai chover ou se vai fazer sol. Que, por exemplo, esses três aqui não foram poupados, não descansaram? Você viu? Tem jogadores que não foram nem pro banco, que ficaram em casa, repousando. Mas sabe quem tá fazendo isso também? E tá sendo muito inteligente, inclusive nos jogos em que faz uso desses atletas. No caso, no último episódio, porque estavam amarelados, né? Leonardo Jardim. Ele vem fazendo... O Cruzeiro entrou em campo na última partida pelo Campeonato Brasileiro, véspera do jogo contra o Atlético, que o próximo jogo é um clássico, né? Contra o Atlético. 5 atletas amarelados. Um era o Cássio, então não vou contar. No segundo tempo, no 4-0, tirou tudo. O Mário, qualquer treinador que vem de fora e tem um jogo de intensidade, mas ele tem que poupar o jogador. Aí é que ele tem que controlar a carga dos jogadores. No nosso calendário tem que controlar. Não tem Precisava chegar a 4? Eu acho que esse controle... Podia não ter usado esses atletas. Não, mas eu acho que aí que eu acho que é o correto. Aí eu acho que é o correto. Ele começa com um jogador... Eu acho que ele fez certo. O que eu estou dizendo que podia, porque a gente vê com frequência. Pra mim, a melhor... Assim, tô falando pra mim. A melhor situação, quando eu gostava assim, eu até entendia. Você começa o jogo, você faz o resultado, porque... eu vou controlar a sua carga. Aí no segundo tempo, 10, 15 minutos, 20, sei lá, você vai e controla a carga desse jogador. Aí... Fato. O problema é quando você deixa o jogador no banco e aí o resultado não vem, você coloca ele para ele subir a ladeira. Aí o jogador que estava descansando, sendo poupado, ele tem que correr mais ainda para buscar o resultado. Eu acho que é isso sim. Controle de carga é que você está falando. Mas aí você também não tem uma bola de cristal, né, Paulo? Pra entender. Quando você bota o cara no banco, às vezes, você mas fala a probabilidade de você começar com o seu time... Tô entendendo que o outro jogador que eu vou colocar vai me dar uma resposta positiva, eu vou ter um cenário administrável de jogo e não vou precisar usar o Paulo, ou se eu precisar, mas a probabilidade, um resultado mais probabilidade de você começar com um time mais forte e conseguir o resultado é maior do que você começar com um time... Que não é o titular, certeza, mas aí, você tem que colocar esses os resultados não acontecem às vezes, né? Aí é que eu falo que depende do adversário também. Quando ele tira um jogador importante ou dois dos mais importantes e deixa no banco de reservas, ele não vai tirar no clássico, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, ele vai tirar num jogo Quer ver que ele entende que o cara que vai substituir vai dar conta do recado e o time vai render. Renato Paiva. E sem falar do Léo Jardim que você está falando, e a gente vai falar do Corinthians depois... Que não é o goleiro do Vasco. Não é o goleiro, Leonardo Jardim, que e aí eles, o que eles fazem? Eles colocam esses jogadores, né, os outros, chamado reserva, não pode ser reserva, né? Então o Roger fica bravo. Não pode ser reserva. Que é uma vitória, uma conquista... Como fala quando não tá... Vitória... Triunfo. Que não tá querendo vencer, que não tá querendo. Culposa. Porque alguns times, como o Cruzeiro, como o Corinthians, que a gente vai falar depois, é uma vitória culposa, né? Você tá ali, se acontecer bem, se não acontecer, tranquilo. Aí acontece, ganha. Fica até com raiva, né? Meu Deus, vou ter que ir de novo pra cima no último jogo. Coitado do Bidu, nunca mais joga. Exatamente. Nunca mais ele joga. Vamos mostrar aqui o Palmeiras, o que o Palmeiras fez nas últimas edições de Libertadores, porque eu também não entendo, acho que... E aí eu tô com o Roger, torcedor, estando no estádio, apoiando o time dele, tá no lugar certo para se manifestar. Mas diante do que vem fazendo o Abel Ferreira, é inacreditável. Em 6 dos últimos 8 anos ele teve o Palmeiras, teve a melhor campanha geral. Aí com o Abel, desde 2021... Lembrando que em 2020 o Abel chega no final e é campeão, né? Naquele ano em que a competição termina em 21. Sempre se classificou para as oitavas. Em 3 das últimas temporadas, com o Abel, ficou em primeiro lugar na classificação geral. Também com o Abel Ferreira, a maior pontuação até aqui
foi aquela de 18 em 2022. No ano passado, teve a menor pontuação, 14 pontos, terceiro lugar na classificação geral. Esse é o Palmeiras recente na Libertadores. É muito impressionante o que esse Palmeiras faz. Eu sei que, e aí por isso é que eu trouxe o bordão, né? Ah, Libertadores é diferente. Mas o Palmeiras vai bater campeão todo ano? É muito difícil. Mas todo ano, eu sei que já tinha uma história enorme antes do Abel, mas estou fazendo o recorte aqui do Abel Ferreira, que esteve nos holofotes, inclusive, da CBF, né? Com o Abel, todo ano disputa tudo. Então, a Libertadores pode até ser diferente, mas o Palmeiras não deixa de disputar as outras competições que participa, né? E dessa maneira, como a gente citou aqui, porque ele consegue ser o mais inteligente para gerir a minutagem dos atletas que ele tem. E, obviamente, um elenco muito forte, uma estrutura espetacular. Se não for a melhor do Brasil, com certeza está entre as três. As três, fácil. Então, ele tem todo o suporte de estrutura para que ele possa fazer esse tipo de trabalho. E ele é muito bom também, né? E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bolívar pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui nessa imagem a nota de avaliação do Sofa em relação aos jogadores do Palmeiras na questão de desempenho na partida. Segundo eles, o melhor jogador da partida do Palmeiras foi o goleiro Everton, que fez algumas defesas durante a partida, mas um ponto de vista, não acredito que tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. Acho que Facundo Torres, até o momento que estava bem ali, foi o principal jogador. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Estou trazendo nessa imagem as finalizações do Palmeiras durante todo o jogo. Foram 19 finalizações. E o mais importante, quantas delas foram no gol? 9. Ou seja, teve quase 50% ali de todas as finalizações, quase 50% delas foram no alvo. Que é isso que o time tem que ter, pelo menos eficiência, colocar o goleiro para trabalhar. Estou trazendo aqui agora a tabela atualizada do Verdão na Libertadores. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. 11 gols marcados, 4 sofridos. Líder geral da competição, ou seja, vai decidir todos os seus jogos na fase de mata-matas dentro do Allianz Parque com sua torcida. Menos a final que será no Peru. O Palmeiras agora vai voltar a campo pela Libertadores daqui 15 dias contra o Sporting Cristal no Allianz Parque. Tudo indica que Abel deve ir com a equipe bem reserva. Por quê? Vai jogar contra o Flamengo no final de semana anterior e no final de semana seguinte jogará contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Ou seja, foco total, acredito que será no Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!